Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar o nosso estudo fazendo a prece, rogando a Deus e a Jesus proteção e amparo, rogando aos nossos benfeitores inspiração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Então, nós vamos dar sequência à leitura do livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda. Hoje eu vou ler o capítulo Responsabilidade, e se der tempo a gente pode ler um pouco mais. Já que falamos em responsabilidade, convém acrescentar que uma atitude consciente e responsável não deve ser deixada para ser tomada apenas depois que a criança nasce, mas pelo menos 9 meses antes. Em verdade, poderíamos recuar ainda mais o alcance de tal atitude, pois a maternidade e a paternidade exigem de nós um mínimo de preparo, que obviamente não dá para ser adquirido apressadamente, em poucos meses. A geração de um corpo humano para que nele se instale um espírito é uma decisão grave, pejada de implicações e consequências. Representa um convite formal a alguém que já existe numa dimensão que nos escapa aos sentidos habituais e que estamos propondo receber, criar e educar, oferecer nova oportunidade de vida. O bebê não deve ser fruto de uma decisão de momento, de um impulso impensado, de uma união fortuita, como que alienada. Homem e mulher, geralmente jovens, que se unem, mesmo que seja por uma única e passageira vez na vida, devem estar atentos ao fato de que pode surgir daquele momento fugaz uma nova existência para alguém. Há condições razoáveis para receber essa nova pessoa e cuidar dela e por ela responsabilizar-se no mínimo pelo período de 2 décadas? Acima de tudo, a criança é desejada? É bem-vinda? Há espaço para ela no coração daqueles que estão promovendo seu reingresso na vida terrena? Se um mínimo de condições satisfatórias não existe, 2 situações da maior relevância podem ocorrer. Ou a criança será uma pessoa rejeitada, antes mesmo de emergir do ventre de sua mãe, ou esta ficará tentada a recorrer ao aborto para livrar-se do que passou a ser um acidente infeliz. Se você não desejava o filho ou se sentia ainda despreparada ou despreparado para tê-lo por não ter condições psicológicas e materiais satisfatórias, então deveria ter pensado nisso antes, não depois que ele está a caminho. Não assuma perante o filho que está para nascer uma atitude hostil, negativa, de rejeição ou de desamor e indiferença. Se foi iniciado o processo da gestação, sejam quais forem as condições, alguma razão existe para que aquele espírito tenha se aproximado para acoplar-se ao corpo físico em formação no ventre de sua futura mãe. O mais provável é que se trate de alguém anteriormente ligado a ela, ou ao pai, ou, ainda mais certo, a ambos. Trata-se de um ser vivo que tem uma tarefa a cumprir junto deles. A gestação de um corpo físico pode resultar de uma aventura irresponsável, mas o espírito que nele veio habitar não resulta de mero jogo de imponderáveis e acasos. É uma criatura humana pré-existente que se prepara para mais um estágio na carne. Não o despache de volta, não comece a agredi-lo com pensamentos negativos e rejeição e desamor. Não o hostilize. Você já não está bastante adulto e fisicamente amadurecido para gerá-lo? Pois então deve ser amadurecido psicologicamente para assumir, nem que seja sozinho ou sozinho, as consequências do impulso inicial. Vamos repetir aqui, e o faremos até a exaustão.
O fato irrecusável de que a criança é um ser humano com direitos, obrigações, responsabilidades e planos como você, eu ou quem quer que seja. Não pense você que, por ser um mero feto, com poucas semanas ou meses de existência no ventre da mãe, aquilo seja apenas uma coisa viva. Nada disso. É uma pessoa, tão gente quanto você. Dificilmente você saberá com suficiente precisão de quem se trata e quais as vinculações anteriores que os unem. Pode ser, contudo, algum amigo muito querido de outras eras que vem para testemunhar-lhe seu amor, ajudá-lo na difícil tarefa de viver, para fazer-lhe companhia quando chegarem esses 200 anos de solidão e velhice, ou até para ser o suporte material de sua vida. É certo que poderá também ser o adversário de outrora, que conserva ainda rancores e desafeições, pelo que obviamente você lhe causou. Vem, contudo, para que possam ajustar-se na conciliação, para que se perdoem mutuamente e tenham condições de seguir, dali em diante, em paz, como amigos fraternos, ou pelo menos não mais como adversários. Seja qual for a situação, não é por acaso que aquele espírito se aproxima de você, em busca da oportunidade de renascimento. Seja qual for a condição, cabe aos pais assumirem a responsabilidade daquilo que de forma deliberada ou inconsequente provocaram, isto é, o início de um processo de gestação. Teria muitas histórias sobre isso para lhes contar, mas para não alongar demais o livro, selecionarei umas poucas das mais ilustrativas, todas absolutamente autênticas, pois não existe aqui uma só palavra de ficção. Caso A. A filha recém-casada de um amigo meu estava tendo problemas com a gravidez. Embora desejosa de ter filhos, acabava abortando, involuntariamente, é claro. Parece que o espírito ou espíritos reencarnantes estavam um tanto indeciso, inseguro ou temeroso. Em decorrência do trabalho de que eu participava semanalmente num grupo mediúnico, fiquei sabendo algo da história pregressa daquele núcleo familiar. Em outros tempos, na Europa, do século XVI, o atual pai da moça, meu amigo, fora uma figura de certo relevo na política e recebera para acabar de criar e educar, sob condições que não me ficaram claras, uma menina, filha de alguém que confiou nele para essa delicada tarefa. Também não fiquei sabendo ao certo o que ocorreu, mas o suficiente para concluir que o tutor não deu conta satisfatória da sua tarefa, causando profundo desgosto ao pai da menina. Decorridos os anos normais da existência, todos eles morreram e as questões, sob o ponto de vista humano, ficaram aparentemente resolvidas, como pensa muita gente. Mas não é assim que se passam as coisas, além dos nossos insuficientes 5 sentidos. Passado o tempo, séculos no caso, a menina confiada ao eminente político renasceu como filha deste, agora vivendo no Brasil. Ficamos com o direito de imaginar que, como ele não dera conta razoável de seu encargo de tutor na Europa há cerca de 4 séculos, resolvera assumir a integral responsabilidade de pai da menina, em nova existência. Aí foi a vez do antigo pai da menina, lá, também renascer como filho de sua antiga filha, e, portanto, como neto do homem importante a quem ele confiara sua menina. Estão entendendo bem a trama? Esse foi o esquema armado para resolver o conflito criado entre eles, e que permanecera sem solução. O problema é que o homem ficara tão magoado com a pessoa a quem entregara sua filha, que agora relutava em aceitá-lo como avô. Será que ele não iria causar-lhe outro desgosto? Nesse íntere, a filha do meu amigo ficara grávida novamente. E outra vez corria o risco de perder a criança por um aborto involuntário. Como eu, indiretamente, soubesse das razões de todo aquele drama de bastidores, mandei um recado um tanto enigmático para meu amigo, futuro vovô, mas que ele entendeu perfeitamente. O teor do recado era mais ou menos o seguinte: Amigo,
O espírito que está para renascer como seu neto sente-se temeroso porque no passado teve problemas com você. Procure conversar mentalmente com ele, dizendo-lhe que tudo passou e que você o receberá hoje com muita alegria e amor. Diga-lhe que confie e venha em paz. Daí em diante as coisas correram bem. A gravidez teve bom termo e o garoto nasceu, forte e bonito. Diz meu avô que se dão muito bem. Caso B. Este foi narrado em livro escrito pelo caríssimo amigo Dr. Jorge André dos Santos, médico, escritor, conferencista e pesquisador de muitos méritos. É a história verídica de um casal de meia-idade que, julgando mais que suficiente o número de filhos que tinha trazido para a vida na Terra, resolveu não mais enviar convites para ninguém. A providência indicada era de ligar as trompas da senhora ainda com alguns anos férteis pela frente. Por imprevista contingência, um dos médicos faltou no dia da cirurgia e o próprio marido, também médico, foi solicitado a fazer parte da equipe, a fim de suprir a ausência do colega. Ele testemunhou, portanto, ao vivo todo o procedimento operatório e viu quando as trompas, após cortadas, tiveram as pontas implantadas no devido local. Nenhuma possibilidade havia, portanto, de gravidez posterior àquela cirurgia radical. Ou será que havia? Ainda hoje não se sabe exatamente o que se passou, mas o certo é que a senhora engravidou novamente. Parece até que alguém promoveu uma cirurgia invisível para restaurar as trompas, costurando-as competentemente e colocou-as novamente a funcionar, para que mais um espírito pudesse retornar à carne. Jorge André, autor do relato, sabe até de quem se trata, ou seja, quem é, ou melhor, quem foi, em sua última existência, o espírito que se ligou a esse corpo, gerado sob tão excepcionais circunstâncias. Muito conversaram eles, enquanto a criança era apenas um espírito do outro lado da vida. Na verdade, muitos desses entendimentos e negociações ocorrem nos planos invisíveis, entre futuros pais e futuros filhos, que participam em conjunto das programações e acertos que dão continuidade a antigos relacionamentos mútuos que se projetarão pelo futuro afora. Se tudo correr bem e se todos tiverem bastante juízo, como dizia minha mãe, o futuro será melhor. Se se repelirem ou agravarem as condições do relacionamento, então, que se pode esperar, senão um cortejo de dores e desajustes? O caso A não é um exemplo típico de rejeição paterna ou materna, ou sequer da parte do avô. O espírito é que se mostrava hesitante, receoso de enfrentar as dificuldades que talvez nem chegassem a se concretizar. O caso B, narrado por Jorge André, não foi de rejeição, pelo contrário, dado que o espírito foi recebido com amor, está sendo cuidado com maior carinho e desvelo, bem como respeito pelas suas excepcionais condições de personalidade. Foi apenas um exemplo do inesperado, dos recursos de que se valem os poderes invisíveis para interferir quando lhes parece justificável e necessário. Dir-se-ia que houve aqui uma interferência com o livre-arbítrio do casal, que aparentemente não desejava mais filhos. Mas quem pode assegurar que eles não hajam de modo consciente e deliberado decidido abrir exceção para mais um? Já na doutora Helen Bambat, Life Before Life, vamos encontrar uma quantidade de relatos de pessoas renascentes que se sentiam de fato rejeitadas. Devo esclarecer antes que a eminente psicóloga americana promove regressões da memória à fase pré-natal e colhe depoimentos vivos do maior interesse, como ainda veremos mais adiante neste livro. Eu estava perfeitamente consciente, diz uma pessoa, de que a minha mãe não me queria e fiquei surpreso e desapontado ao descobrir isso. Um outro relato. Eu sabia que minha mãe teve vergonha de mim porque eu era um bebê feio. Eu sabia que minha mãe realmente não me queria por causa das inevitáveis responsabilidades. Na verdade, eu só consegui entender a tristeza e a desventura do meu nascimento após a realização desta experiência,
a da regressão de memória. Eu temia as perspectivas diante de mim. Sentia que os médicos e as enfermeiras eram impessoais e frios. Faltava-lhes compaixão pelos temores e pelas dores de minha mãe. Lembro-me da perturbação que me causou essa falta de emotividade por parte daqueles que cuidavam de nós. Aí estão alguns exemplos dramáticos de como os bebês são gente mesmo, desde o primeiro instante de vida, que afinal de contas não é o primeiro, mas apenas um momento na continuidade, pois a vida é incessante. É como o fluxo de um rio, e não uma poça d'água. Conversávamos, porém, ainda há pouco, sobre duas opções perante a gravidez indesejável ou indesejada. Uma delas é a desastrosa atitude da rejeição, que acabamos de comentar, ainda que rapidamente. A outra, não apenas desastrosa, é criminosa. Chama-se aborto. É do que trataremos a seguir. Se você retirar o rótulo de um frasco de veneno mortal e colocar outro, de água potável, não mudará em nada o conteúdo do frasco, que continua sendo uma droga letal. Nada, pois, de eufemismos e meias palavras para tentar esconder uma dura e feia realidade. O aborto é assassinato premeditado, que jamais passará despercebido às leis divinas que tudo regem. Não se deve esquecer, contudo, de que essas mesmas leis oferecem os recursos necessários à correção dos nossos erros. A criança cujo corpinho está sendo gerado, seja ele um mero ajuntamento de 2 ou 4 células iniciais, é um espírito adulto e consciente, dotado de todo um acervo de experiências anteriores, vividas em outras existências terrenas. Se você interrompe a trajetória do feto em formação, esse espírito, ainda que não totalmente ligado ao pequeno feto, receberá o impacto físico e emocional da violência e da rejeição. É como se você tivesse batido a porta no rosto daquele que veio à sua soleira em noite escura de temporal gelado em busca de abrigo, alimento e calor humano, em busca de acolhida e amor, que, na certa, você até lhe deve. O aborto produz invariavelmente uma sequela de trágicas proporções e gravidade, tanto para a mãe ou os pais que rejeitaram o espírito que se preparava para renascer, como para ele especialmente, se ele ainda se encontra em situação de desequilíbrio emocional ou mental. Se o espírito é uma pessoa serena, bem ajustada e amorosa, as consequências podem ser minimizadas, ainda que não ignoradas pela lei divina. Mas, se o espírito é rancoroso, dado a violência e como ocorre com frequência, o casal faltoso lhe deve alguma forma de reparação, precipita usualmente um processo de conflito, perseguição, vingança e acirramento de antigos rancores que, em vez de se abaterem, voltam com renovado vigor. Situações assim podem perdurar por séculos a fio, até que as pessoas envolvidas sejam despertadas para a pacificadora realidade do amor fraterno. Não há saída para as situações criadas pelo crime do aborto, senão pelas vias do amor, da renúncia, da aceitação. Problemas que poderiam ter sido resolvidos não sem dificuldades, mas com boas possibilidades de êxito persistem, agravados e mais envenenados que nunca. O aborto resulta sempre de grave erro de avaliação. A pessoa que o provoca, ou seja, a mulher grávida por sua própria iniciativa, o parceiro masculino que exerceu sua pressão direta ou indireta, o médico ou a curiosa que o pratica, todos se envolvem nas responsabilidades do crime cometido, aliás, contra uma pessoa que não tem sequer como defender-se, ou pelo menos fugir. Ela é sumariamente destroçada. Não que deixe de existir como ser imortal que é, mas tem cancelado a sua oportunidade de uma nova existência para a qual certamente tem um programa a cumprir. Disponho em meus papéis, gravações e vivências de histórias dramáticas em torno do tenebroso problema do aborto. Em decorrência do trabalho de muitos anos junto aos espíritos com os quais mantemos antigo intercâmbio, ficamos conhecendo tragédias realmente aflitivas. Dizíamos, contudo, que o problema resulta de erro de avaliação e comentamos o aspecto de que há um envolvimento inevitável
de imprevisíveis consequências em qualquer procedimento abortivo. Realmente, as leis humanas ignoram, toleram, até admitem e incentivam o aborto, mas não lhe retiram jamais a condição de um crime contra as leis naturais, ou melhor, as leis de Deus, que exigem a reparação para que se mantenha a harmonia cósmica nelas implícita. E eu vou interromper por aqui, porque nosso tempo se esgotou. Mas temos aí bastante conteúdo para refletir. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos juntos e vivendo mais um mês de dezembro. Vamos retomar então o livro Há 2000 anos, essa riqueza de obra de Emmanuel, psicografada pelo Chico, que nos traz tantas reflexões e nos ajuda a conhecermos algumas particularidades da Palestina aos tempos de Jesus, algumas situações, algumas vivências. Vamos abordar um momento em que um homem de confiança do governador Pilatos faz uma interessante referência a Jesus. Estavam todos conversando após o jantar a respeito de Públio Lentulus e sua família se mudarem para a Galileia. E quando se referiam a Nazaré, Sulpício Tarquínios, que é esse homem de confiança, sentiu-se com a liberdade de intervir no assunto, exclamando com surpresa para quantos o ouviam: "E por falar de Nazaré, já ouvistes falar do seu profeta?" "Sim", continuou, "Nazaré possui agora um profeta, que vem realizando grandes coisas." "Que é isso, Sulpício?" perguntou Pilatos ironicamente. "Pois não sabes que dos judeus nascem profetas todos os dias? Acaso as lutas no templo de Jerusalém se verificam por outra coisa? Todos os doutores da lei se consideram inspirados pelo céu, e cada qual é dono de uma nova revelação. Mas esse, Senhor, é bem diferente. Estarás acaso convertido a uma nova fé? De modo algum, mesmo porque compreendo o fanatismo e a obcecação dessas miseráveis criaturas, mas fiquei realmente intrigado com a figura impressionante de um galileu ainda moço, quando passava alguns dias por Cafarnaum, e ele vai relatar a situação que ele presenciou. Ao centro de uma praça, acomodada em bancos improvisados feitos de pedra e de areia, vi considerável multidão que lhe ouvia a palavra em êxtase de admiração e comoção. Eu também, como se fora tocado de força misteriosa e invisível, sentei-me para ouvi-lo. De sua personalidade extraordinária de beleza simples, vinha um não sei quê, dominando a turba que se aquietava de leve, ouvindo-lhe as promessas de um eterno reinado. Seus cabelos esvoaçavam as brisas da tarde mansa, como se fossem fios de luz, desconhecida nas claridades serenas do crepúsculo, e de seus olhos compassivos parecia nascer uma onda de piedade e comiseração infinitas. Descalço e pobre, notava-se-lhe a limpeza da túnica, cuja brancura se casava à leveza dos seus traços delicados. Vamos dar uma paradinha para falar sobre a túnica. A túnica dele, de fato, as túnicas que ele usava eram muito especiais, feitas por Maria, de uma forma que eles chamam de inconsútil, que significa uma túnica sem costura, e que era muito especial. E evidentemente, naqueles 3 anos em que ele se afastava, né, e por muito tempo ali da sua morada, digamos assim, evidentemente que eram aquelas mulheres nobres que o seguiam, aqueles corações bondosos
que cobriam as necessidades não só dele, como dos seus discípulos, essas grandes mulheres, que muitas passaram silenciosas ao lado dele ali, dando todo o suporte que ele e o seu grupo necessitaram por esses 3 anos. Continuando. Sua palavra era como um cântico de esperança para todos os sofredores do mundo, suspensa entre o céu e a terra, renovando os pensamentos de quantos o escutavam. Falava de nossas grandezas e conquistas como se fossem coisas bem miseráveis. Fazia amargas afirmativas acerca das obras monumentais de Herodes, em Sebasto, asseverando que acima de César está um Deus todo-poderoso, providência de todos os desesperados e de todos os aflitos. No seu ensinamento de humildade e amor, considera todos os homens como irmãos bem-amados, filhos desse Pai de misericordiosa e justiça, que nós não conhecemos. De fato, os romanos, eles não conheciam, porque eles acreditavam nos vários deuses e não no Deus único. A voz de Sulpício estava saturada do tom emocional característico dos sentimentos filhos da verdade. O auditório se contagiara da comoção de sua narrativa, escutando-lhe a palavra com maior interesse. Pilatos, todavia, sem perder o fio de suas vaidades de governador, interrompeu-o exclamando: "Todos irmãos? Isso é um absurdo! A doutrina de um Deus único não é novidade para nós outros nesta terra de ignorantes, mas não podemos concordar com esse conceito de fraternidade restrita. E os escravos? E os vassalos do império? Onde ficam as prerrogativas do patriciado?" "O que mais me admira, porém," exclamou com ênfase, dirigindo-se particularmente ao narrador, "é que, sendo tu um homem prático e decidido, te tenhas deixado levar pelas palavras loucas deste novo profeta, misturando-te com a turba para ouvi-lo. Não sabes que a anuência de um lictor pode significar enorme prestígio para as ideias desse homem?" "Senhor", respondeu Sulpício desapontado, "eu próprio não saberia explicar a razão de minhas observações daquela tarde. Considerei igualmente de pronto que as doutrinas por ele pregadas são subversivas e perigosas por igualarem os servos aos senhores. Mas observei também as suas penosas condições de pobreza, consideradas por seus discípulos e seguidores como um estado alegre e feliz, o que, de algum modo, não constitui motivo de receio para as autoridades provinciais. Além disso, essas pregações não prejudicam os camponeses, porque são feitas geralmente nas horas de ócio e descanso, no intervalo dos trabalhos de cada dia. Notando-se igualmente que os seus companheiros prediletos são os pescadores mais ignorantes e mais humildes do lago." "Mas como te deixaste empolgar assim por este homem?" retornou Pilatos com energia. "Enganai-vos quanto a isso", respondeu o lictor, mais senhor de si. "Não me sinto impressionado como supondes. Tanto assim que, notando-lhe a originalidade simples e formosa, não lhe reconheço privilégios sobrenaturais e acredito que a ciência do império elucidará o fato que vou narrar, respondendo à vossa arguição do momento. Não sei se conheceis Copônio, velho centurião destacado na cidade a que me referi, mas cumpre-me, que é Cafarnaum, mas cumpre-me cientificar-vos do fato por mim observado. Depois que a voz do profeta de Nazaré havia deixado uma doce quietude na paisagem, o meu conhecido apresentou-lhe o filhinho moribundo, implorando caridade para a criança que agonizava.
Viu elevar os olhos radiosos para o firmamento, como se obsecrasse a bênção dos nossos deuses, e depois notei que suas mãos tocavam um menino, que por sua vez parecia haver experimentado um fluxo de vida nova, levantando-se de súbito a chorar e buscando carinho paterno após descansar no profeta, os olhinhos enternecidos. Mas até centuriões já se metem com os judeus nas suas perlengas? Preciso comunicar-me com as autoridades de Tiberíades sobre esses fatos, exclamou o governador, visivelmente contrariado. O caso é curioso, disse Públio Lentulus, que estavam lá, né? Estava toda a família dele, os dois filhos, a esposa, e esse jantar era justamente ali muito em homenagem a ele, junto de todos aqueles amigos, com os amigos entre aspas, né? Para quem leu ou vai ler o livro, com os quais ele mantinha contato, né? Então, o Públio fica curioso, mas o caso é curioso. Ele ficou muito intrigado com a narrativa, mesmo porque ele estava com a filhinha muito doente. A verdade, contudo, meu amigo, objetou Pilatos, dirigindo-se a ele, ao Públio, é que nessas paragens nascem religiões todos os dias. Esse povo é muito diverso do nosso, reconhecendo-se-lhe visível deficiência de raciocínio e senso prático. Interessante que Pilatos não tinha visão, né, desse povo, da inteligência, da capacidade, em muitos sentidos, desse povo e do que eles já tinham alcançado, né, e do que viriam por alcançar no transcorrer desses milênios, desses séculos todos, com todos os seus feitos, o número enorme de feitos que partem desse povo, evidentemente que também não só para o bem, também para o mal, evidente, né? Mas quantas coisas nós não devemos à clareza de raciocínio desse povo. Mas continuando, um governador aqui não pode deixar-se empolgar pelas figuras e sim manter rígidos os princípios, no sentido de salvaguardar a soberania inviolável do Estado. É por esse motivo que, atendendo às sábias determinações da sede do governo, que me detenho nos casos isolados, para tão somente ponderar as razões dos sacerdotes do Sinédrio, que representam um órgão do poder legítimo, apto a harmonizar conosco a solução de todos os problemas de ordem política e social. Públio dava-se por satisfeito com o argumento, mas as senhoras presentes, com exceção de Fúvia, pareciam fundamente impressionadas com a descrição de Sulpício, inclusive a pequenina Flávia, que lhe bebera as palavras com o máximo de curiosidade infantil. Um véu de preocupações obscurecera a facécia de todos os presentes, mas o governador não se resignou com atitude geral, exclamando: ora esta, um lictor, que, em vez de fazer a justiça a nosso bem, age contra nós próprios, obscurecendo nosso ambiente alegre, merece severa punição por suas narrativas inoportunas. Um riso geral, seguiu-lhe a palavra ruidosa e leve, enquanto rematava: desçamos ao jardim para ouvir nova música, desanuviando o coração desses aborrecimentos imprevistos. A ideia foi aceita com geral agrado. E quando dissemos há pouco dos feitos desse povo, nós sabemos que a humanidade aguarda. A humanidade aguarda em que esse mesmo povo nos traga a sua conscientização em relação à verdadeira identidade de Jesus de Nazaré, na sua condição do Messias enviado. Isso é algo que acontecerá
e virá deste povo, porque pertence aos resgates que lhes cabem. Então, nós vamos aqui dando continuidade, já nos aproximando da finalização e buscando trazer o ambiente da Palestina daquela época, né? E há passagens que falam sobre isso, então vamos lá. Percebemos então, antes da Palestina, vamos ver aqui. Percebemos então que Jesus, em 3 anos, alcançou a todos os meios, a todos os ambientes. E o que mais impressionava aquele povo, de modo geral, não eram exatamente as suas palavras, porque muitos daqueles ali, não eram todos que conseguiam embevecer-se com aquelas palavras, né? Havia muitos que nem chegavam a alcançar o sentido daquelas palavras, mas os seus feitos, então, que chamava atenção, eram os feitos, os ditos milagres. Por isso ele curou a tantos corpos, mas para atingir o espírito, era necessário impressionar os sentidos primeiramente, mas ele veio para curar as feridas da nossa alma. E agora vamos então àquela descrição que eu comentei, que encontramos no livro, né? Nós vamos finalizar com uma descrição de Cafarnaum, onde o Mestre Jesus cantou o seu hino de amor. E quando dizemos cantou, é isso literalmente, porque estudos hoje mostram a métrica das suas palavras. Fizeram um estudo profundo das bem-aventuranças e cada sentido que ele queria dar tinha um determinado ritmo métrico, que se repetia a cada sentido semelhante. E vamos lá então. Afinal, terminados os apressos de viagem, porque então a família de Públio se dirige para Cafarnaum. A compacta caravana se pôs em movimento, atravessando os territórios de Judá e as montanhas verdes da Samaria, em demanda de sua estação de destino. Alguns dias foram gastos através das estradas que contornam muitas vezes as águas leves e límpidas do Jordão. Prestes a chegar a Cafarnaum, à distância de meio quilômetro de caminho, entre árvores frondosas junto ao lago de Genezaré. Lembrando sempre que esse lago é o Mar da Galileia, ele é chamado de Lago de Genezaré ou Mar da Galileia. Uma herdade imponente aguardava as nossas personagens para a sua estação de repouso. A propriedade estava situada em pequena elevação de terreno, rodeada de árvores frutíferas dos climas frios, pois há 2000 anos a Galileia, hoje transformada em poeirento deserto, era um paraíso de verdura. Nas suas paisagens maravilhosas desabrochavam flores de todos os climas. Seu lago imenso, formado pelas águas cristalinas do rio sagrado do cristianismo, era talvez a mais piscosa bacia em todo o mundo, descansando as suas vagas mansas e preguiçosas ao pé dos arbustos ricos de seiva, cujas raízes se tocavam do perfume agreste dos eleendros e das flores silvestres. Então, como vimos aqui, as águas que alimentam o lago de Genezaré, o mar da Galileia, vêm do Jordão. É o Rio Jordão que alimenta essas águas, né? Que tem ali as suas vagas leves, suaves, mas possui aquelas ondas. Nuvens de aves cariciosas cobriam em bandos compactos aquelas águas feitas de um prodigioso azul celeste, hoje encarceradas entre rochedos adustos e ardentes. Ao norte, as eminências nervosas do Hermon,
figuravam-se em linhas alegres e brancas da neve, divisando-se ao ocidente as alevantadas planícies da Gaula Nítida. Gaula Nítida hoje é chamada de Golã, as colinas de Golã. Então, da Gaula Nítida e da Pérea, envolvidas de sol, formando juntas um grande socalco, que é uma plataforma, que se alonga de Cesareia de Filipe para o sul. Uma vegetação maravilhosa e única, operando a emanação incessante do ar mais puro, temperava o calor da região, onde o lago se localiza muito abaixo do nível do Mediterrâneo. Terminamos então. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e que possamos nos manter envolvidos por essas vibrações amorosas, que nos entreguemos aos bons pensamentos e quantas vezes pelo pensamento podemos nos distanciar e buscar longe, sentirmos, percebermos pelos nossos sentidos, pelas nossas possibilidades como alma que somos, como espíritos que somos, sentirmos o vento que sopra, buscarmos a presença de Jesus em nossos pensamentos, de mãos postas. Agradeçamos a Deus. Tenhamos uma noite de paz.